Amateurs, vocês conseguem imaginar a vida sem os ponteiros do relógio? A que horas a gente ia dormir? Ou acordar quando a gente ia comer, estudar e trabalhar? Na verdade, mesmo sem ter um relógio, provavelmente a maioria das pessoas faria tudo mais ou menos no mesmo horário, mantendo aquela rotina pré-determinada na qual a gente já está habituado. Por quê? Bom, para responder essa pergunta, no talk de hoje nós vamos falar sobre ciclo circadiano, o relógio biológico que regula as nossas vidas. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Para começar, Amitiers, imaginem que existe dentro do nosso cérebro um chefe que trabalha como mestre do relógio biológico. O nome dele é núcleo supraquiasmático, mas a gente vai chamá-lo pelo apelido de NSQ. O NSQ está localizado numa região chamada hipotálamo e a sua principal função é controlar quando a gente deve estar atento e quando a gente precisa relaxar e descansar. Esse chefe é muito esperto. Ele adora a luz do dia. E quando essa luz entra pelos nossos olhos, o SNQ recebe a mensagem de que está na hora de acordar e começar bem o dia. Daí, ele dá ordens para encher o nosso corpo de energia. Agora, quando o sol se põe e começa a ficar escuro, o chefe recebe outra mensagem. E dessa vez ele manda produzir uma poção do sono que vai ajudar a gente a dormir muito bem durante toda a noite, até que o dia seguinte amanheça e comece tudo outra vez. Esse fenômeno recebe o nome de ritmo ou ciclo circadiano e ele é crucial para a regulação das funções vitais do organismo, tais como o sono, temperatura corporal, atividade física, alimentação, liberação de hormônios e outros eventos biológicos como a remodelação neural, consolidação da memória e assimilação de sistemas motores complexos, que são essenciais para a saúde e para o bem-estar do nosso corpo. Como a gente já falou no Talk 123 sobre a importância do sono, é justamente na alternância dessas fases de sono e vigília que o nosso corpo regula seu metabolismo. Daí a importância de se repousar bem à noite e estar alerta durante o dia. Acontece que... Oi? Eu estou até ouvindo alguns de vocês dizendo, mas eu funciono muito melhor à noite do que de dia. Acontece que o controle do ritmo circadiano envolve diversos mecanismos além daqueles que a gente já falou. Não lembra? Para aqui, agora, e escuta novamente o episódio 1, 2, 3. Vai lá, eu te espero. Pronto? Voltou? Então, algumas pessoas são como corujas, que adoram ficar acordadas até tarde, enquanto outras são como galos, que preferem acordar cedo. Isso tem a ver com o nosso relógio biológico e como ele é programado, e os fatores genéticos desempenham um papel significativo na variação individual desse ritmo. As variações genéticas também podem influenciar a resposta a mudanças no ambiente, como adaptação a fuso horário diferente ou ajuste a padrões de trabalhos irregulares. O controle genético conta com a participação de dois genes principais, o gene PER e o gene CRI, que induzem a formação de proteínas com os mesmos nomes. Essas duas proteínas se acumulam durante o dia e, quando chega num determinado limiar, estimulam o sono e daí a gente dorme. Só que elas também inibem a atividade dos genes que as produzem. Com a inibição desses genes, cai a quantidade de proteína, fazendo com que a gente fique mais alerta. Daí a gente acorda. Só que isso também serve de estímulo para os genes produzirem mais proteína, que induzem o sono, criando um ciclo de regulação de vigília e de sono. Vocês se lembram da doutora Mayra Rocha, médica do sono no Rio de Janeiro, que falou no episódio Cochilo sobre uma poeirinha que o nosso cérebro acumula durante as atividades e que precisa ser aspirada durante o sono? Pois bem, agora vocês já sabem o nome dessa poeirinha. Mas, voltando.
A expressão do gene pode variar entre as pessoas, criando cronotipos. O matutino, ou galo, tem uma queda importante dessas proteínas logo pela manhã, o que os torna mais ágeis nesse período, enquanto que o cronotipo vespertino, ou coruja, já vai apresentar essa queda proteica no meio da tarde ou lá para o início da noite. Fato é que os cronotipos podem mudar durante a vida. Por exemplo, é comum que as crianças tenham uma tendência a serem mais matutinas, e essa preferência pode mudar na adolescência. Nessa fase de vida, devido às alterações hormonais e desenvolvimento cerebral, muitos adolescentes tendem a se tornar vespertinos ou noturnos, preferindo realizar atividades à noite e tendo muita dificuldade de acordar pela manhã. Com avançada idade, é possível que ocorra uma nova mudança no cronotipo e muitos adultos podem se tornar mais matutinos à medida que envelhecem. Essas proteínas, PER e CRI, também interagem entre si, criando uma coreografia precisa que mantenha a sintonia dos sistemas e modulando o mecanismo hormonal. Além da melatonina e do cortisol, que a gente já falou no episódio 123, hormônios como o hormônio do crescimento, GH, prolactina, leptina, grelina e insulina vão estar direta ou indiretamente envolvidos na regulação do relógio molecular. O hormônio do crescimento, que é liberado principalmente durante os estágios mais profundos do sono, especialmente durante a primeira metade da noite, desempenha um papel crucial no crescimento ósseo, regeneração celular e no metabolismo muscular. A prolactina, associada tradicionalmente à lactação, também segue um padrão circadiano. Seus níveis aumentam durante o sono e atingem o pico pelas primeiras horas da manhã, fazendo com que a mulher tenha maior produção de leite nesse período. Os hormônios sexuais, como estradiol e testosterona, mostram variações ao longo do dia, sendo influenciados pelo ritmo circadiano. Essas flutuações podem afetar a função sexual e a reprodução, além da disposição física. Adrenalina e noradrenalina também têm variações ao longo do dia, atingindo níveis mais altos durante a manhã e diminuindo durante a noite. Esses hormônios estão diretamente envolvidos com a resposta ao estresse e o estado de alerta. Hormônios relacionados ao controle do apetite, como a leptina, associada à saciedade, e a grelina, associada à fome, mostram flutuações circadianas. A leptina tende a aumentar à noite, enquanto a grelina pode aumentar antes das refeições. Também apresentam padrões circadianos os hormônios relacionados ao controle da pressão arterial, hormônios da tireoide e a insulina. Mas além dos hormônios, outro fator que é fortemente influenciado pelo ciclo circadiano é a temperatura corporal. Normalmente, a temperatura corporal atinge seu ponto mais baixo entre as 2 e as 6 horas da manhã. Esse é o período em que a maioria das pessoas está no seu sono mais profundo. É esse fenômeno que facilita o adormecimento, baixando a atividade cerebral e contribuindo para um sono mais repousante. No frio, o metabolismo fica mais baixo e o corpo menos agitado. Por isso que no avião eles baixam tanto a temperatura quando querem que a gente vá dormir. Por outro lado, a temperatura corporal atinge seu pico mais alto durante a tarde. E é essa elevação que contribui para o estado de vigília e alerta ao longo do dia. Tanto a atividade quanto o exercício físico aumentam a temperatura corporal, contribuindo para uma sensação de alerta durante o dia. Outros fatores que podem atrapalhar a regulação do nosso relógio biológico estão associados às mudanças na estação do ano e às localizações geográficas. Em latitudes extremas, onde os dias e as noites podem ser muito longos ou mais curtos, o ritmo circadiano tende a mudar para se adaptar ao ambiente. Sem falar nas viagens para diferentes fusos horários que podem levar a um jet lag, uma desordem temporária do ritmo circadiano. A exposição a um novo padrão de luz e escuridão pode fazer com que o corpo precise de algum tempo para se ajustar. As atividades sociais e profissionais também influenciam no ritmo circadiano. Por exemplo, trabalho noturno ou a exposição frequente à luz artificial durante a noite perturbam o ritmo natural. Agora, metiers, vocês vão me perguntar, mas quais são as consequências de se ignorar o relógio biológico? Talvez a principal delas seja a gente sentir cansaço durante o dia e ter dificuldade para dormir à noite.
Além do cansaço, indisposição e desatenção são alguns dos efeitos mais imediatos. Para a maioria das pessoas, a claridade e os barulhos comuns no período diurno não permitem que o sono seja efetivamente reparador nesse momento. Alguns estudos demonstram que dormir por menos tempo durante a noite pode estar associado a um maior índice de massa corporal, maior dificuldade para perder peso, maior risco de obesidade e até desenvolvimento de síndromes metabólicas. A redução do sono interfere com a quantidade sanguínea de grelina, o hormônio da fome. Isso leva a alterações de comportamento alimentar, culminando com a sensação mais frequente de fome, podendo contribuir com o surgimento de diabetes e obesidade, além de problemas no sistema imunológico, reprodutivo, gastrointestinal, esquelético, endócrino, renal e cardiovascular. Então, agora vem a pergunta de 1 milhão. Como regular seu ciclo circadiano? É fácil. Comece organizando as tarefas diárias e mantendo uma rotina saudável. Realizar atividade física, se possível sob orientação profissional, longe do horário de dormir, pode te ajudar bastante. Outro fator é manter uma alimentação balanceada e saudável, evitando comer alimentos de mais difícil digestão próximo ao horário de dormir. Faça a higiene do sono, tentando diminuir a exposição a diferentes tipos de estímulos como preocupações, barulhos e luzes, principalmente aquela do celular, à medida que vai chegando o horário de deitar. E para aquelas pessoas que precisam dormir em lugares mais agitados, vale criar um ambiente propício ao sono, com cortina blackout, janela anti-ruído ou protetores auriculares e tapa-olho. Essas são boas opções para simular o ambiente noturno. Afinal, se o ritmo circadiano é uma sinfonia complexa de influências genéticas e ambientais que orquestram nossos ritmos biológicos e comportamentais ao longo do dia, a sincronia entre o nosso relógio interno e o ambiente externo é essencial para o bem-estar, a saúde e, em última análise, nossa qualidade de vida e longevidade. Então, pense nisso com bastante carinho. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts, no Castbox ou no Apple Podcasts, além de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Esse tema foi sugerido pela Amitia Alessandra Bastos. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o Amitié Talks nas plataformas de podcast. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.